Deus viu que não era bom que o homem esteja só. Ele viu. Versículo 18. Foi ele que viu. O homem não sabia ainda disso. Ele viu, Adão viu que em toda a criação existia macho e fêmea. E ele era só. E Deus viu isso. E falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma mulher, uma fêmea, né? Que esteja à altura dele. E aí o irmão falou algo aí interessante que, né, nós sabemos já. Deus não pegou algo fora e fez Eva e trouxe. Ele derramou um profundo sono sobre Adão. Nós já lemos, né, esses versículos. Deus, versículo 21, fez cair um profundo sono sobre Adão e dele ele tirou Eva, a mulher. Saiu dele e ele fez e trouxe alguém que estava à altura dele. E isso aqui, falando outra vez, né, nos é uma figura muito maravilhosa de Cristo, né, tendo mergulhado na morte, né, nesse profundo sono, para que dessa obra pudesse sair, nascer, ser criada a sua amada. Então nós vemos que quando o Senhor esteve aqui, não existia igreja. Até no capítulo 16 de Mateus, quando ele está falando sobre o reino dos céus, quando ele está falando com Pedro, quando ele perguntou, que dizem os homens quem eu sou? Uns João Batista, outros Elias e alguns dos profetas. E Pedro falou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que te darei as chaves do reino dos céus, né? E tudo que ligar na terra será ligado no céu. E daí quando ele fala da igreja, ele fala, eu também te digo que sobre esta pedra, que foi a revelação que ele teve, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz futuro, edificarei, porque a igreja não existia. Nós sabemos biblicamente que a inauguração desse tempo da igreja foi quando o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, veio aqui para iniciar esse tempo, né? Que nunca houve antes, que é a presença do Espírito Santo aqui nesse mundo, no homem. Porque até então o Espírito Santo operava nesse mundo, mas não no homem. Ele agora veio para habitar no crente. E isso, consequência, né, fruto da obra de Cristo por nós, como nós lemos em Atos 2, agora há pouco, que Cristo, né, sendo ressuscitado dentre os mortos, ascendido à glória, derramou isso que vós vedes e ouvido. O que era isso? A presença do Espírito Santo no homem. Então isso não teve. A única pessoa que teve o Espírito Santo, que nós já vimos também durante os nossos estudos aqui, foi o Senhor. Citado aí no capítulo 3 de Mateus, que nós vimos. O Senhor, como homem aqui, ele recebeu o Espírito Santo, com a diferença incomparável, né, que ele recebeu o Espírito Santo sem necessidade de expiação. Por quê? Porque ele era perfeito, né? Era o Senhor que estava ali, era um homem perfeito, aquele de quem foi dito, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Espírito Santo veio morar nele sem conflito algum, sem necessidade de expiação e sem conflito algum. Veio com forma corpórea de pomba, como paz.
Nós recebemos o Espírito Santo, sim, mas com base no quê? Na expiação e redenção. E ele vem morar em nós como línguas de fogo, não como pomba. Ou seja, ele vem porque ainda existe em nós, né, a velha natureza, e é o Espírito Santo, mesmo assim, ele veio pela obra de Cristo, né, dessa grandeza da obra, ele vem habitar em nós. Só que ele habita em nós, que existe um conflito, né, nesse tabernáculo que estamos aqui, nós mesmos, existe esse conflito, que o Espírito é que milita, o Espírito Santo, que milita contra a carne, que é outro assunto. Mas é interessante isso, que o Espírito Santo não habitava, nunca habitou em ninguém, ele habitou só no Senhor, porque era o Senhor e isso foi em paz. Agora, no caráter desse tempo, foi lá em Atos 2 que iniciou esse tempo. Então, a igreja só passou a existir depois que o Senhor morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus e lá na glória, como fruto, né, como consequência da obra que ele fez, o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, irmãos, salvação é pelos méritos de Cristo, né? Ninguém é salvo por obras ou coisa parecida, salvação é porque Cristo fez uma obra por nós. Nós falamos agora há pouco sobre a obra expiatória do Senhor na cruz. O sangue, depois que ele morreu, o sangue derramado, quando o soldado furou seu lado, o tão necessário sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, foi derramado, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está na glória. Então, diante dessa obra, veio salvação plena para nós. E nós estamos vendo outro detalhe. O Espírito Santo em nós também, irmãos, é consequência, é fruto, é os méritos de Cristo por nós. Ninguém recebe o Espírito Santo por méritos, e sim por os méritos de Cristo. Então, nesse dia de Atos 2, que iniciou a igreja, foi tudo proveniente dessa obra. Então, essa mulher aqui, Eva, que foi trazida a Adão, foi fruto desse profundo sono que Deus deu a ele, e desse sono saiu essa mulher que estava à altura dele. Então, isso é um privilégio, né, que nós devemos pensar isso, né, que nós estamos, irmãos, à altura dos afetos de Cristo por nós. Esse é um pensamento muito elevado e muito feliz para nós, porque tira de nós qualquer mérito, né? Porque nós fomos colocados nessa posição, né? Nós, os pobres pecadores perdidos, longe de Deus, não tínhamos nenhum pensamento favorável, nós nunca respondemos a Deus, nem sequer com pensamentos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A misericórdia de Deus, o mas de Deus, nos salvou. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2, versículo 1, ele vos deu vida ou vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Versículo 3, entre os quais também vós andastes outrora. Final do versículo, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais, ou como os outros também. Versículo 4, mas Deus, esse mas foi Deus entrando nessa triste história desse homem que está morto. Deus entrou para colocar um mas, né? Não é assim? Alguém está falando alguma coisa, aí você fala, não, mas tem tal coisa, né? O mais é uma saída, né, para nós. Uma pessoa falando, não, mas
espera um pouquinho só, mas tem assim, assim. Então Deus fez isso. Deus abriu um mas aqui nessa triste história do homem perdido, morto, né, seguindo o curso desse mundo, embaixo da potestade do mal. Como o irmão citou, uma criança nas mãos do inimigo, mas Deus veio intervir nisso. Pelo seu muito amor que nos amou, Ele nos deu vida. Em Cristo, né? Ele vem falar de Cristo, está fazendo essa obra e nos colocando, irmãos, à altura, né? Esse que é maravilhoso agora, que é a altura dos afetos de Cristo, né? Nós estamos aqui hoje, a igreja, nós gozamos desse afeto, né, de Cristo para nós. O irmão falou algo interessante dessa trajetória da Sulamita, né? De aprender, de estar ocupada com os afetos dele, porque realmente é muito nós, eu, né? Tudo assim, Deus me amou, minha salvação, mas nós fomos salvos para Ele, né? Não estarmos ocupados com o que Ele, dele, né? Para Ele. E aqui essa mulher, né, Eva, que foi trazida para Ele, a altura dele. E ela ia desfrutar do amor que Ele tinha por ela. Ele amava ela de todo o coração, né? Até a prova disso foi que quando ela cometeu o ato indevido de ter comido o fruto, ele, por amor a ela, sabendo que ia fazer, e fez. Não sabia com as consequências, mas fez. Então esse amor é profundo. E para responder a esse amor, nós vemos que Deus derramou, né, o seu amor em nós. Ele nos colocou numa esfera de amor. Esse versículo lá de João, capítulo 4, versículo 19, é algo interessante. Ele está falando, na verdade, versículo 10. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E ele vai falando do amor, da relação entre nós, cristãos, em amor uns com os outros. E o versículo 19, aí ele fala, nós o amamos. Como é que fala essa versão? É isso que você leu, Bernardão? Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou. Então, o original fala assim, amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é amamos a Ele. Não que nós não amamos o Senhor, lógico que nós amamos o Senhor, mas aí ele não está falando isso. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Não é isso. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Ou seja, nós fomos introduzidos nessa esfera de amor porque Ele nos amou primeiro. Digo isso, irmão, porque nós, embora colocados nessa posição tão privilegiada, nós não correspondemos. Nós estamos aqui, por isso nós devemos nos ocupar a isso, em desfrutar o amor que Ele tem por nós. Porque, irmãos, nós não conseguimos corresponder, embora tenhamos sido colocados nessa posição, nós não conseguimos responder ou corresponder ao amor dele. É por isso que esse versículo não está correto, dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, como tivéssemos igual. E não é isso. Ele nos amou. Então, nessa esfera, nós amamos, nós estamos nessa esfera de amor para uns para com os outros e tudo mais, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos colocou nessa posição de privilégio. A única pessoa que correspondeu a Deus, como foi dito já,
Foi o Senhor Jesus. Ele, quando esteve aqui, ele, na sua vida, nos seus passos aqui, seus pensamentos e tudo mais, era conforme Deus, conforme o Pai, no caso, né? Enquanto o Senhor esteve aqui, ele correspondia ao Pai. Tudo que o Pai amava e precisava, e no caráter de Deus, tudo que das demandas de Deus, o Senhor Jesus aqui, ele foi perfeito. Em todo o seu andar, todos os seus sentimentos, embora sempre foi regido, né, nunca fazendo a sua própria vontade, sempre guiado e regido pelo poder do Espírito Santo, né, um homem completamente submisso, mas nós devemos entender que ainda que ele tivesse feito a sua vontade, teria sido igual ao Pai, porque ele era perfeito. E quando ele foi para a cruz, nós vemos esse homem assumindo um lugar de maldição, de juízo, e nessa posição, fazendo uma obra com respeito a pecado, à altura das santas demandas de Deus com o pecado. Ele morreu à altura de Deus. Por isso que eu estou dizendo que muitas vezes nós ficamos falando de nós, a nossa salvação, porque eu. Né? Eu. Cristo morreu por nós, sim, bênção, né? Sim, maravilhoso, morreu por nós. Mas ele morreu primeiramente para Deus. Ele fez uma obra à altura, irmãos, falando outra vez, à altura das demandas de Deus com respeito ao pecado. E nós fomos introduzidos nessa obra de bênção. E isso é elevado nós entendermos isso, porque é o caráter, né, do Senhor Jesus ter respondido a Deus. Ele respondeu para Deus aquilo que era necessário para que Deus, a ira de Deus, fosse aplacada com respeito ao pecado. Hebreus, o livro de Hebreus, um dos caráteres da obra da expiação, a obra de Cristo, né, de Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E essa obra de Cristo, ele se ofereceu a si mesmo a Deus. Ele foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Ele pôde se oferecer a si mesmo a Deus, à altura de Deus. E nós vemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, como nós temos falado aí já, ressuscitou ele dentre os mortos e levou esse homem, né? Filipenses capítulo 2, este Jesus, interessante que Paulo fala Jesus, ele não fala o Senhor Jesus, não era por desrespeito, pelo contrário, ele estava falando da pessoa de Jesus. Pegou esse homem, ressuscitou ele dentre os mortos e deu um lugar à sua destra. O mais alto lugar na glória colocou esse homem lá, pelos méritos dele mesmo. Como disse um irmão, o Senhor Jesus entrou na glória e se assentou à destra de Deus sem pedir licença. Ele tinha os méritos dele de ir para a glória e sentar lá, porque ele morreu à altura, ele foi aquele que deu a Deus. Como Paulo fala em Romanos 8. 11, né? Quem pode, vamos ler esse versículo, Romanos 11, 35. Ou, quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Cristo deu. Cristo
deu a Deus. O único homem que correspondeu a Deus. Então, e essa pessoa que nós temos agora como amado. Então, o conhecimento, né, da pessoa do Senhor, certamente, né, vai fazer com que ele cresça e também que eu diminua. E isso é justamente pelo conhecimento dele. Conhecer ele, né? Porque qualquer outro tipo de justiça, né, de qualquer coisa que eu venha pensar que eu posso fazer, nós vemos que isso vai roubar Cristo de você. Toda a justiça, né, rouba Cristo de nós. Paulo falou isso, que toda a justiça ela rouba a Cristo. Vamos ler esse versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que provém de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e ele continua. Às vezes nós falamos, nós reputamos tudo como perda. Mas tem que reputar mesmo, porque a gente, pecador, perdido, não fazia nada que presta, tem que reputar por perda mesmo. O que Paulo está falando, ele está falando de algo de justiça, né? Hebreu de hebreus, contra a lei fariseu, ele era uma pessoa irrepreensível. Ele pegou tudo isso aí, considerou como esterco. Para o quê? Para ganhar a Cristo. E mais, ele fala. O versículo 8, ele fala, considera tudo isso aí, né, toda essa justiça que ele tinha pela lei, ele tinha isso, como hebreu, né, como israelita, tudo como esterco para ganhar o Cristo. E mais, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede, aí não é da lei, é de lei, porque da lei ele já falou, é de lei. Que lei que é essa? É a sua lei. É a regrinha que você faz na sua vida para você agradar a Deus. Não, irmãos. Justiça própria, não. Não ser achado nele tendo a minha justiça, que procede de lei. Minha lei, a lei do irmão. Eu quero ser igual aquele irmão, puxou um espiritual, eu quero ser que nem ele. Você vai sair pocando. Não é por aí. É a Cristo. Ganhar Cristo, irmãos. Não é verdade? É isso que ele está falando aqui outra vez. Ele está falando de ganhar a Cristo, e no versículo 9, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que procede de Deus. Para quê? Para conhecê-lo. Não é isso? Versículo 10. Para conhecê-lo. Isso nós vemos que é o privilégio, né, que eu estou falando, que nós fomos resgatados, né, colocados numa posição para conhecer. E a Sulamita lá, o que estava acontecendo com ela?
com os passos, ela passou a conhecer. Quando ela começou a ver que realmente o conhecimento dela, né, o conhecimento dela, dele para ela, no sentido dela, o conhecimento que ela estava tendo dele, as coisas foram trocando de ordem. Que ele era o amado. É ele que tem afetos por mim. Tenho afeto pro meu amado? Sim, eu tenho afeto. Mas é ele. E aqui é isso aqui. Por isso, irmãos, a lei ou de lei vai roubar. Vai roubar aquilo que nós temos de Cristo. Essa tamanha obra que Cristo fez por nós, nos dando todas as coisas mediante a sua graça, mediante os seus méritos, o inimigo quer, por qualquer meio, até por nossa própria carne, roubar aquilo que já é nosso. E é interessante que essa bênção, né, essa posição é da igreja, não é de alguns, é da igreja. Qualquer cristão, né, que digo qualquer um, né, qualquer cristão, ele tem essa posição. É o privilégio de todos os cristãos. Mas o inimigo fez um trabalho tal, no decorrer do período, né, dessa dispensação da graça, que nós chegamos a um ponto tal que a pessoa nem sabe se é salva. Um cristão, professa, você sim professa o Senhor, salva, sim, que benção, Você tem certeza da sua salvação? Não posso ter. E era para ser muito mais, era para ter conhecimento dele. Não é somente conhecimento da salvação, conhecimento das bênçãos. Sim, devemos, poxa, que bênção, nós podemos conhecer salvação, conhecer bênção, todas as bênçãos em Cristo, mas Paulo está falando aqui algo muito mais, conhecer Ele. Até a palavra adoração está relacionado com o conhecimento dEle. Adoração está sempre relacionado ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Porque nós louvamos por aquilo que Ele fez e adoramos por aquilo que Ele é. Então é nesse ponto, né, que nós fomos chamados para ter uma posição, como o Pai busca adoradores, né? É uma posição que nós fomos colocados para conhecer. Não existe adoração sem conhecimento. Não é verdade? Fala-se tanto de adoração. Conhecimento dele. Né? E louvor é pelo que ele fez. Conhecimento daquilo que ele fez nos leva aos louvores de gratidão de tudo aquilo que ele fez. Agora, adoração por aquilo que ele é. E foi essa posição, vou falar outra vez, irmão, que nós fomos colocados, nós fomos tirados dessa posição, dessa potestade do mal, do império do mal, e transportados para o reino do Filho do seu amor. É essa posição de tanto privilégio que nós temos para conhecê-lo. Só do que o irmão falou, só uma lembrança de um versículo. Quando o Lemão falou que o Senhor entrou na glória, né, com todo o direito, lá em Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora vai nos falar das glórias do Senhor, né?
o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E agora vem, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Era só chamar a atenção aqui para a cabeça da igreja. Cristo, o que nos fala acima aqui, que é a imagem do Deus invisível, são as glórias pessoais de Cristo. Agora, a cabeça da igreja foi uma glória adquirida por ele, pela obra dele na cruz. Então, nós vemos que há um homem lá hoje na glória. Uma vez, quando um irmão me falou isso, há muitos anos atrás, que havia um homem na glória, né? Tem um homem na glória. Mas um dia o Senhor me mostrou assim, né, o que é ter um homem na glória. Assim, a gente exercitar o que é ter um homem na glória. E que nós vamos estar na glória por causa desse homem. Só que essa glória desse homem foi uma glória adquirida, que ele adquiriu com os seus sofrimentos. Que ele não tinha, não que lhe faltasse algo, mas foi algo que ele adquiriu pelo seu sofrimento na cruz para estar lá e não vai estar sozinho, para estar com a sua amada. Era só colocar esse ponto, né, de quão precioso é o que o Senhor adquiriu, como fala, né, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.